Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Brandão, Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público junto a este tribunal, Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 43ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata 42, de 14 de novembro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor Presidente, pela ordem. Conselheiro Hermas Brandão. Devo fazer a devolução de 2 processos. Um ao auditor Cláudio Canha, é o protocolado 1598-8507, do município de Borrasópolis, cujo interessado é o padre Oswaldo Campos de Almeida. E ao conselheiro substituto, auditor Jaime Tadeu Lichinski, o protocolado 66-9373/12, Hospital Pinel Limitada. Está anotado. Auditor Scherper Linhares. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento nos seguintes processos, todos eles na diretoria jurídica: 208.147.12, 5508.6812, 64000012, 58565312, 130.18412, 100.09512 e 634.18511. Muito obrigado. Está anotado. Auditor Jaime Tadeu. Senhor presidente, eu tenho, são no total 45 processos sobrestados. Então, são 18 de revisão de proventos, 1 de revisão de pensão, 17 de aposentadoria, 5 de pensões e 4 de admissão de pessoal, todos eles na diretoria jurídica, e a relação está sendo encaminhada à secretária da sessão. Obrigado. Está anotado. Eu também comunico sobrestamento na diretoria jurídica, protocolos 343, 667-10, 144-29/11. Palavra livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos conselheiros substitutos, excelentíssima senhora procuradora, inicio minha pauta pelo protocolado 28.73.53.11, Movimento para a Libertação de Vidas de Cascavel. Trata-se de uma prestação de contas de transferência voluntária formada entre aquela entidade e a Secretaria do Estado de Criança e Adolescente, referente ao exercício financeiro 2009-2010. Durante a instrução, a diretoria de análise de transferência verificou-se a ausência de termo de convênio, plano de trabalho, recolhimento de saldo e termo de cumprimento de objetivos, além da ausência de devolução do saldo de R$ 334,26, ou esclarecimento sobre o seu destino. Além disso, aponta como ressalva a ausência de dados para dados de transferências voluntárias estaduais, cuja inscrição é de responsabilidade da entidade repassadora. A entidade, ao exercer seu direito contraditório, apresentou apenas o termo de convênio, ficando pendentes de justificativas e demais apontamentos. A entidade foi citada novamente, porém decorreu o prazo e esta não apresentou novo contraditório. O ex-presidente da entidade apresentou o contraditório, visando isentar-se de sua responsabilidade quanto ao dever de prestar esclarecimentos, pelo fato de ter transferido a presidência em 20 de abril de 2010. A diretoria de análise de transferência, após a análise dos referidos argumentos, entendeu que esses não procedem pelos seguintes motivos. O primeiro repasse, por parte da entidade concedente, ocorreu em 31 de março de 2010, antes da data da saída do ex-presidente, demonstrando que esse movimentou parte dos recursos do convênio em questão. O termo de convênio auditivo são assinados pelo ex-presidente e o termo de convênio 3 de 2010, em sua cláusula 2º, parágrafo 1, prevê depósitos mensais de recursos de contrapartida por parte da entidade tomadora, totalizando o valor de R$ 21.315,48. Levando-se em conta que o senhor Luiz Carlos Gabas presidiu a entidade que ora presta essas constas durante aproximadamente um ano da vigência do convênio,
logo se constata que o mesmo responde pela não comprovação dos depósitos da contrapartida. Devido à ausência de manifestação da entidade, seu atual presidente e gestor das contas, e restando insuficientes os apontamentos do ex-presidente, permanecem as irregularidades apontadas na instrução anterior, motivo pelo qual opina pela irregularidade dessa prestação de contas com aplicação de multa ao responsável. O Ministério Público se manifesta pela irregularidade do presente expediente, em conformidade com o exposto pela Diretoria Geral das Transferências. O nosso voto. Voto no sentido de ser julgadas irregulares a presente prestação de contas, opinando ainda: a. Pelo recolhimento integral dos recursos repassados, no valor de R$ 60.726,08, devidamente corrigidos de acordo com as datas dos repasses em 2010, demonstrado na peça 2, página 9, solidariamente pela entidade Movimento para a Libertação de Vidas de Cascavel, pelo senhor Luiz Carlos Gabas, no cargo de ex-presidente, e pelo senhor Marinho Rodrigues da Silva, no cargo de presidente, gestor das contas, com fundamento no artigo 16 e 18 da Lei Complementar 113 de 2005, nos artigos 248 e 249 e o regimento interno do Tribunal, e com base no processo de uniformização de jurisprudência no 145.770/06, em razão das irregularidades apontadas. B. Pela aplicação de multa ao responsável pelo atendimento dessa instrução, com base no artigo 87, parágrafo 1, letra B da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, pela ausência de encaminhamento no prazo fixado dos documentos e ou informações solicitadas. Pela inclusão dos nomes do gestor das contas nos cadastros dos responsáveis por contas irregulares para fins do artigo 170 da Lei Complementar 113 de 2005. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Apenas uma pergunta, Excelência. Vossa Excelência é pela irregularidade e pela devolução total do repasse. Total dos repasses. Por sinal, Vossa Excelência tem um processo também. É idêntico, apenas que no meu não estou solicitando a devolução dos valores, até discuti ainda há pouco com a nossa assessora, mas apenas multa e devolução de um valor pequeno, mas de qualquer maneira não são as mesmas pessoas, não é? As irregularidades são semelhantes. Então, está em discussão ainda, está aprovado o voto. Seguir uma prestação de transferência voluntária, protocolo 31.35.32/11, a PAI do município de Vitorino. São referentes a recursos recebidos da Secretaria de Estado de Educação, visando o trabalho com educandos portadores de necessidades especiais. Em análise preliminar, a Diretoria de Análise de Transferência apontou as irregularidades a seguir, sobre as quais foi aberto prazo para a defesa por parte do interessado. A ausência do termo de cumprimento dos objetivos, atraso de 19 dias na prestação de contas. Em derradeira instrução, tendo havido o encaminhamento do termo de cumprimento dos objetivos, assim como a adequação dos valores da planilha DAT 5, a unidade técnica preconiza pela regularidade com ressalva em razão do atraso da prestação de contas. O Ministério Público acompanha as manifestações da unidade técnica, opinando pela regularidade com ressalva. E esse também é o nosso voto. Está em discussão. Aprovado. A seguir, protocolado 52.259/12, o município de Pranchita, é uma transferência voluntária, firmada entre aquele município e a Secretaria de Estado de Educação 2011. Durante a instrução, a Diretoria de Análise de Transferência verificou uma semelhança na grafia do preenchimento das lojas fiscais das empresas Pranchitur Limitada e Dirceu Vargas Companhia Limitada. Sendo que tal fato consiste em indício de que uma mesma pessoa preencheu as informações dos documentos fiscais de ambos os prestadores de serviço. Ainda requer o encaminhamento dos relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da rede pública estadual de ensino, os quais justificam a emissão de termo de cumprimento dos objetivos emitidos pelo órgão excedente. O município, ao exercer seu direito contraditório, alegou que a semelhança da grafia na escrituração das lojas fiscais das empresas Pranchitur Limitada e Dirceu Vargas Companhia Limitada se deu pelo motivo provado de que as duas empresas possuem em comum o mesmo escritório de assessoria contábil. Segundo a municipalidade, entre aspas, em se tratando de um município de pequeno porte, como é o caso de Pranchita, é parte das empresas se recorrer dos escritórios contábeis para fins de preenchimento dos documentos, como nesse caso, que envolve a emissão de nota fiscal. Fecha aspas. A municipalidade apresentou ainda os relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da rede estadual de ensino, os quais fornecem subsídio para a emissão do termo de cumprimento dos objetivos por parte do órgão procedente, nos termos da resolução da Secretaria de Estado de Educação, número 1506/209. A empresa Dirceu
Vargas Companhia Limitada apresentou justificativa dizendo que os documentos fiscais constantes do processo supra foram preenchidos pela mesma pessoa responsável junto à administração da empresa, sendo que, desta forma, nada tem a considerar sobre a existência ou não de alegada semelhança gráfica com os documentos apresentados pela empresa Pranchitur. A empresa Pranchitur declarou que os preenchimentos dos documentos fiscais da empresa, em especial dos documentos juntados no presente processo, sempre foram emitidos da mesma forma, razão pelo qual pouco tem a explicar com a semelhança gráfica apontada com relação aos documentos apresentados pela empresa Dirceu Vargas Companhia Limitada. A diretoria das transferências, após a análise dos referidos documentos, observou que os argumentos fornecidos, além de não colaborarem com as justificativas realizadas pela municipalidade, ainda as contradizem, haja vista que, segundo a alegação da empresa Dirceu Vargas Companhia, os documentos foram emitidos por pessoa responsável pela administração da entidade, motivo pelo qual opina pela irregularidade da expressão de contas com aplicação de multa ao gestor, por afrontar a competitividade na realização do procedimento licitatório. O Ministério Público se manifesta pela realidade do presente expediente com aplicação de multa ao gestor, em conformidade com o exposto pela diretoria das transferências, pugnando ainda pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. Nosso voto é no sentido de ser julgada irregulares a presente prestação de contas, opinando ainda a. Pela aplicação de multa ao senhor Marcos Michelon, representante legal da entidade à época, sendo prefeito, com base no artigo 87, parágrafo 3º, letra D da Lei Complementar 113 de 2005, por afronta à competitividade na realização do procedimento licitatório. B. Pelo encaminhamento dos autos do Ministério Público Estadual para adoção de medidas dentro da sua esfera de competência. C. Pela inclusão do nome de gestor das contas no cadastro responsável por contas regulares para os fins do artigo 170 da Lei Complementar 113 de 2005. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. A seguir, a prestação de contas de transferência entre o município de Iguatu e a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento, relativo ao exercício financeiro de 2011, realizado o exame preliminar, a diretoria de transferência apontou vícios que motivaram o julgamento pela irregularidade das contas. A ausência de documentos a seguir relacionados. Relatório de execução de transferências voluntárias ausente. Relatório de execução de transferência voluntária. Parecer da UGT. Declaração, guarda e conservação de documentos. Recolhimento de saldo. Termos de cumprimento de objetos conclusivos. Termos de instalação e funcionamento de equipamentos. Todos ausentes. Ponderando as justificativas apresentadas pelo município, a diretoria de análise de transferência entendeu que a impugnação oferecida não teria o condão de afastar os vícios apontados inicialmente, mantendo-se opinativo quanto à regularidade das contas. O Ministério Público comungou do entendimento adotado pela unidade técnica. Em nosso voto, acompanhando as manifestações da diretoria de análise de transferência e do Ministério Público, voto pela irregularidade das contas apresentadas pelo município de Iguatu, referente ao convênio firmado entre aquele município e a Secretaria de Estado de Família e Desenvolvimento Social, relativamente ao exercício financeiro de 2011. Está em discussão. Aprovado. Processo 27.42.59/12, prestação de contas de transferência entre o município de Santana de Itararé e a Secretaria de Estado de Educação, referente ao exercício financeiro de 2011, tendo como objeto a execução do Programa Estadual de Transporte Escolar. A diretoria de transferência, por intermédio da instrução 5193/12, opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público sugeriu a realização de diligências para que o município e o órgão, o repassador dos recursos, ateste expressamente fiscalizar a correta aplicação dos recursos em atendimento ao plano de aplicação, ainda que os serviços de transporte escolar dos alunos da rede estadual do ensino estão sendo prestados dentro das condições de boa qualidade e segurança. Sustentou ainda que o interessado deverá comprovar que foram realizadas as inspeções semestrais de verificação das condições dos veículos que prestaram o serviço, bem como a qualificação dos respectivos motoristas. Nosso voto. A diretoria de análise de transferência, ao avaliar as contas apresentadas pelo município, constatou que o convênio foi executado segundo as normas legais contábeis de norteio de administração pública. Também restou comprovar que os objetivos do convênio foram alcançados, conforme se depende do termo de cumprimento de objetivo emitido pelo repassador de recursos. Ante o exposto, acompanho a manifestação da unidade técnica e voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. A seguir são 3 processos. O processo 84.11.009, interessada a senhora Angélica Gorkowski Ziak. Protocolo 32.473.10, é o senhor Paulo Oskichovski. E o protocolado 51.81.65.10, é a senhora Sônia Maria de Souza Carraro. Todos pedidos de aposentadoria e todos a DIJUR opina pela legalidade de todos e o registro. O Ministério Público
Em todos opina pela negativa de registro, visto que configura violado o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. O nosso voto nos 3 processos é de conformidade com o parecer da diretoria jurídica, pela concessão do registro da aposentadoria concedido aos interessados, cuja resolução foi publicada no Diário Oficial, emitido pelo órgão providenciário oficial na Previdência. É o voto dos 3 processos. Está em discussão. Aprovado. Processo 176656/12, prestação de contas da Câmara Municipal de Tunas do Paraná. Referente ao exercício de 2010. Responsabilidade do senhor Alain Isaac Lemos de Lima. A diretoria de contas municipais concluiu por intermédio da instrução 30/1712 pela irregularidade das contas, por constatar anomalias no tocante à remuneração dos agentes políticos. Recebimento acima do valor devido, caracterizando ofensa à norma legal ou regulamentar pugnado ainda pelo ressarcimento dos valores de aplicação da multa administrativa. A motivação do opinativo da DCM seria o acúmulo do cargo do presidente da Câmara como de técnico agrícola na Prefeitura Municipal pelo senhor Alain Isaac, recebendo em ambos a remuneração correspondente a cada cargo. O Ministério Público, junto ao Tribunal, concorda com o opinativo da diretoria de contas municipais. O nosso voto é divergindo tanto da diretoria de contas municipais como do Ministério Público, no sentido que a questão da acumulação de cargos de vereador, inclusive no exercício da presidência do Legislativo Municipal, com cargo efetivo junto ao Poder Executivo, no mesmo município, já foi analisado em sede de consulta por essa Corte. Especificamente, tratou-se da consulta protocolada sobre o número 7263 de 2009, submetida ao plenário em 16 de abril de 2009, que originou o acordo 39509 de relatoria do conselheiro Artagão Masbilhão. Não por acaso, o consulente de então era o senhor Alain Isaac Lemos de Lima, justamente aquele que a diretoria de contas municipais aponta como motivador da irregularidade. A consulta foi respondida nos seguintes termos: responder em tese, no sentido de que, havendo a compatibilidade de horários entre o cargo, emprego ou função pública efetiva desempenhada pelo servidor e o mandato de vereador, mesmo no exercício da presidência, não há óbice para o seu desempenho, podendo estar-se perceber a remuneração do cargo e o subsídio de vereador, observado o inciso 11º, artigo 37 da Magna Carta Federal. Assim mesmo, considerando que a consulta acima está descrita, não possui força normativa, por ausência do quórum legal qualificado, entendo de ser irrenunciável razoabilidade que esse tribunal não entre em clara contradição ao julgar de modo diverso daquilo explicitado pelo Tribunal Pleno quando a resposta à situação em tese. De fato, é plenamente legítimo ao município questionar sobre questão em tese, em que lhe sirva de subsídio para a futura situação concreta. Destaque-se que não se apresentou nos autos conjuntura diversa daquela que foi objeto da consulta, em especial no tocante à compatibilidade de horários quanto ao exercício dos 2 cargos. Desconsidero, assim, o opinativo da diretoria de contas municipais, no ponto em que contradiz o entendimento do Tribunal Pleno dessa Corte. Dessa forma, em nome da coerência e da segurança jurídica, voto no sentido de ser julgadas regulares as contas da Câmara Municipal de Tunas do Paraná relativas ao exercício de 2011, desconsiderando a alegada inconformidade apontada pela diretoria de contas municipais e acolhida pelo Ministério Público no Tribunal de Contas, por estar esse tribunal comprometido com a consistência de suas decisões. É o voto. Está em discussão. Excelência, eu apenas tenho uma preocupação. Nós respondemos em 2009 de que, não havendo incompatibilidade de horário, o cidadão poderia ser vereador e, ao mesmo tempo, servidor do Executivo. E as coisas que nós estamos analisando é 2010. E Vossa Excelência, evidentemente, dentro do que nós decidimos, está apresentando seu voto. Mas é uma preocupação que realmente nós temos, porque ao mesmo tempo que trabalha no Executivo, trabalha de dia, não é? E à noite é vereador fiscalizando o Executivo. É uma situação delicada, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Posso até ter votado acompanhando essa consulta, quando relatada, não é? Não me lembro, é um assunto que eu com certeza discutiria, a não ser que não estivesse muito atento no relato. Mas é uma situação que, de repente, nós vamos ter que até repensar. Mas hoje, Vossa Excelência está muito correto
E colocou bem, em nome da segurança jurídica. Nós já respondemos que pode, o município diz que pode também. Está aprovado. Seguiu a prestação de contas anual da Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Prado Ferreira, protocolo 207233/12. Refere ao exercício financeiro de 2011, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, o cargo de diretor. Após a indicação da irregularidade e proporcionando o devido contraditório em análise conclusiva, a diretoria de contas municipais constatou que não foram apresentadas justificativas ou medidas suficientes quanto à divergência entre os valores do passivo do balanço patrimonial apresentados assim à AM, superiores a 10 salários mínimos, levantados pela contabilidade, convertendo em ressalva a restrição. Dessa forma, se manifesta pela irregularidade com ressalva das contas. E o Ministério Público acompanha o parecer da diretoria de contas municipais. E esse também é o nosso voto. Está em discussão? Aprovado. Prestação de contas do município de Santana e Tararé relativa ao exercício financeiro de 2010, protocolo 169288/11. A diretoria de contas municipais apontou restrições à abertura de créditos adicionais acima do limite e o resultado financeiro deficitário e, como recomendação, a declaração do ativo passivo permanente de providência relativa à obra paralisada. Com os argumentos de defesa, a unidade técnica em nova manifestação aduz que, com base na lei de orçamentário anual, ficou comprovado que o índice de abertura de créditos adicionais não foi superior ao legalmente autorizado. Manteve a restrição atinente ao déficit orçamentário, ainda que o gestor tenha mencionado que ocorreu em percentual inferior a 5%. Concluiu pela regularidade das contas, que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas. De fato, o gestor demonstrou que a abertura de créditos adicionais ocorreu dentro dos limites previstos. Resta, assim, afastada da restrição, bem como a multa lei correspondente. Quanto ao déficit, infere-se que foi o correspondente a 3,26% das receitas da fonte livre. A jurisprudência sedimentada nesta casa, com base no princípio da razoabilidade, para que seja considerada ressalva quanto o déficit ocorra até o índice de 5%. Tal irregularidade fica convertida em ressalva, fica afastada a aplicação de multa correspondente. Disposto, voto pela recomendação do parecer pela regularidade das contas do Poder Executivo de Santana, Tararé, do exercício financeiro de 2010, responsabilidade do senhor José Jesus Isaac, com fulcro no artigo 16, inciso 2º da Lei Complementar 113 de 2005, com ressalva, consistente na ocorrência do déficit orçamentário. Fica ainda as recomendações para adequações entre os valores do ativo passivo permanente constando do SIM-AM e da contabilidade, e providências relativas à existência de obra paralisada. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolado 204431/11, município de Florestópolis, eu solicito a retirada de pauta para nova audiência, porque foi juntar novos documentos. Apesar da objeção do conselheiro Durval Amaral, está retirado. Protocolo 160377/12, município de Serra Azul, interessado Dalton Luiz de Moura e Costa. Trata-se de prestação de contas do Poder Executivo relativo ao exercício 2011. A diretoria de contas municipais concluiu pelas seguintes irregularidades: resultado financeiro deficitário das ações não vinculadas, ausência do balanço patrimonial emitido pela contabilidade, ausência do relatório de controle interno, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, falta de aporte para o regime próprio de previdência social. O Ministério Público, no Tribunal, concluiu que seja emitido parecer prévio recomendando a regularidade das contas do Executivo Municipal de Serra Azul, exercício 2011, acatando as manifestações da unidade técnica. Opina também o Ministério Público pela aplicação da multa prevista no artigo 5, parágrafo 3º e parágrafo 1º da Lei 10.028/2000, em razão do déficit orçamentário e da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra B, e parágrafo 4º do mesmo artigo, em razão das divergências de valores entre o SIM-AM e a contabilidade local e pelo atraso na entrega de prestação de contas eletrônicas. Nosso voto. Diante do exposto, voto no sentido do parecer prévio deste tribunal, seja pela irregularidade das contas do Executivo Municipal de Serra Azul, por ofensa à norma legal ou regulamentar nos termos do artigo 16(3), letra B, da Lei Complementar Estadual 113 de 2005. Determina a aplicação de multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, letra B, e parágrafo 4º do mesmo artigo, em razão da divergência dos valores em SIM-AM e a contabilidade local, e da multa prevista no artigo 87, parágrafo 2º, letra B, e parágrafo 4º do mesmo artigo, em razão do atraso na entrega da prestação de contas eletrônicas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. E, finalmente, senhor presidente, o protocolado 188930/12, interessado o senhor José Cláudio Paul, município de Lusiânia, referente ao exercício financeiro 2011.
A diretoria de contas municipais evidenciou a existência de situação de multa ao responsável diante do atraso na prestação de contas, bem como documentos que compõem esta. Realiza duas recomendações com relação à falta de efetividade do cumprimento dos programas estabelecidos pela PPA e pela LOA, e os valores compensados dos balanços patrimoniais do SINAM e contabilidade não confere. A entidade, a assessoria de contraditório, justificou que, devido à força maior, atrasou a entrega de prestação de contas em 3 dias, juntando o pagamento da multa dos atrasos apontados na instrução anterior. A diretoria de contas municipais, após a análise da defesa, verificou que a apresentação deste supre as multas suscitadas em instrução anterior, motivo pelo qual opina pela regularidade dessa prestação de contas com recomendações. O Ministério Público se manifesta pela aprovação do presente expediente, com recomendações em conformidade com o exposto pela diretoria de contas municipais. E o nosso voto é pela regularidade da presente prestação de contas, na forma do artigo 246 do regimento interno dessa Corte, com a anotação das recomendações devido à falta de efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e LOA, e ao fato dos valores do compensado do balanço patrimonial do SINAM e contabilidade não conferirem. É o voto. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção para cumprir minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Hermas Brandão. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores conselheiros substitutos, senhora procuradora, inicio a minha pauta pelo processo 33.39.9809. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pela Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer, em função do convênio firmado com o município de Paranaguá, referente ao exercício financeiro de 2008, tendo por objeto o atendimento à saúde da população indígena. A Diretoria de Análise e Transferência verificou que os recursos recebidos são provenientes do Fundo Nacional de Saúde, FUNASA, de origem federal, sem contrapartida municipal. Em consequência, a DAT concluiu pela baixa da dependência, alertando o gestor municipal sobre o dever de prestar contas junto ao Tribunal de Contas da União. O Ministério Público corrobora o entendimento da DAT pelo não conhecimento da presente prestação de contas, sugerindo o envio de cópia integral desses autos ao Tribunal de Contas da União. Acompanhando as manifestações da unidade técnica e órgão ministerial, voto pelo não conhecimento do presente processo e consequente baixa de pendência, com encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, conforme o parecer do Ministério Público. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 14.2169/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Morretes, através de ajuste com a Secretaria de Estado da Educação, no valor de R$ 3.228, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o transporte dos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino. A Diretoria de Análise e Transferência observa que, após a regular citação para o contraditório, o gestor responsável, prefeito do município, protocolou o requerimento solicitando prorrogação por 30 dias para a apresentação da peça de defesa, deixando, entretanto, decorrer o prazo sem a juntada de qualquer documento ou justificativa. Por consequência, alegando que a falta de apresentação dos documentos e esclarecimentos impossibilitam a verificação contábil e financeira da presente ajuste, a unidade técnica, acompanhada pelo Ministério Público, conclui pela irregularidade da prestação de contas em exame, com recolhimento integral dos recursos repassados e aplicação da multa ao responsável por deixar de encaminhar os documentos e ou as informações solicitadas. Dessa forma, acata as manifestações da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto no sentido de julgar irregular a prestação de contas e determino o recolhimento integral dos recursos repassados e a aplicação da multa sugerida. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 46.7307/10. Trata-se de processo de aposentadoria por invalidez do senhor Leil Rosa da Silva, ocupante de cargo de guarda municipal de Curitiba. A diretoria jurídica entende não ser possível a análise da aposentadoria do servidor, já que o mesmo ingressou em cargo público depois da Constituição Federal de 88. Por conseguinte, opina pela baixa e arquivamento dos presentes autos até que o município encaminhe a respectiva documentação do ato admissional.
O Ministério Público, por sua vez, entende que a aposentadoria pode ser registrada considerando-se que se enquadra nas hipóteses consagradas por esse tribunal no Acordo 359/07, Tribunal Pleno. Voto, senhor presidente, conforme apontado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a questão admissão do servidor e dos enquadramentos decorrentes de leis municipais já restou superada pelo entendimento sedimentado nessa Corte através da súmula 05, que uniformizou o entendimento de que todas as admissões ocorridas anteriormente ao exercício 2000 devem ser consideradas legais em atenção ao princípio da boa-fé e da segurança das relações jurídicas diante da omissão de atuação da administração pública. Quanto ao mérito, verifica-se o preenchimento dos requisitos exigidos para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Assim, acompanhando a manifestação do Ministério Público de Contas, voto pelo registro da portaria que aposentou o servidor. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 1789-3412. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Instituto de Previdência do município de Tapejara, referente ao exercício financeiro 2011. A Diretoria de Contas Municipais, entendendo que restou esclarecidas as divergências do passivo atuarial apontado na instrução 238212, conclui pelo saneamento do item e, consequentemente, pela regularidade da presente prestação de contas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, compartilha o entendimento do órgão técnico e, em idêntico sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo número 18489612. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Guaporema, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Irineu Dias de Paula. A Diretoria de Contas Municipais, após exame do contraditório, conclui pela regularidade com ressalva das contas, em razão da extrapolação do limite autorizado na LOA para abertura de créditos adicionais, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. E, nesse sentido, também é o voto do relator pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Processo 1884-33/12. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Sertaneja, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Elza Maria Sena de Almeida. A ADCM conclui que as contas podem ser consideradas regulares, assim como o Ministério Público junto a esse tribunal. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 199826/12 da Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro. Senhor presidente, eu solicito adiamento desse item da minha pauta. Está retirado. Senhor presidente, a minha pauta está cumprida. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Durval Amaral. Concedo a palavra ao auditor Jaime Tadeu Lichens. Senhor presidente e demais membros desta Câmara, eu tenho protocolado 3328-8105, que é uma aposentadoria, que eu solicito que permaneça adiado por mais uma sessão. Continua. O protocolado 66937312, que me foi devolvido na sessão de hoje pelo ilustre conselheiro Hermas Eurides Brandão, trata-se de um pedido de certidão liberatória que faz o Hospital Pinel Limitada. Senhor presidente, resumindo, todas as informações são de que não há qualquer pendência daquela entidade nesta casa, mas as informações da DAT e do Ministério Público são peremptoriamente pelo indeferimento, tendo em vista a finalidade lucrativa da entidade, que então não poderia, não pode fazer convênio com o setor público, não pode receber transferência voluntária. Efetivamente, a entidade não é uma entidade privada com fins lucrativos, que não tem
não é declarado de utilidade pública. Então, considerando as vedações impostas nos artigos 133.2 da Lei Estadual 15.604 de 2007 e artigo 21 da Lei Federal 4.320 de 64 e ainda artigo 9º, inciso 11 da Resolução 28/2011 desse Tribunal, acompanhando as instruções pela negativa pelo indeferimento do pedido. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente, era o que constava na pauta e agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao auditor Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, eu tenho o processo tomada de conta extraordinária 42.54.4209, resultado de um procedimento fiscalizatório no município de Rio Azul, no período de janeiro a junho de 2009. O objetivo desse procedimento foi avaliar a atuação do controle interno, verificar a proporcionalidade entre efetivos e comissionados e a legalidade da nomeação desses, verificar a constituição e atuação do Conselho da Fundeb, folha de pagamento Fundeb 60%, e ainda, com base no rol de empenhos do SIM-AM, verificar a legitimidade e legalidade das despesas. Foi emitido um relatório preliminar que, diante do apontamento de possibilidade de lesão ao erário, foi convertido em tomada de contas extraordinária. A seguir, houve a citação de todos os agentes públicos incluídos na autuação, foram apresentadas defesas, a Diretoria de Contas Municipais emitiu uma primeira instrução indicando o saneamento parcial das irregularidades. Nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público. A seguir, o prefeito sucessor também apresentou esclarecimentos. O prefeito à época, senhor Vicente Solda, apresentou uma complementação ao contraditório. E, ao final, senhor presidente, a Diretoria de Contas Municipais, na instrução 287412, opina pela manutenção da irregularidade nos itens 8 e 9, opina pela conversão em ressalva de alguns dos itens indicados e aplicação de multas. O Ministério Público corrobora em parte essa instrução, entendendo, porém, que os achados 6, 7, 8 e 9 devem ser objeto de julgamento de irregularidade e aplicação das sanções. Na verdade, senhor presidente, é um processo extremamente longo, são 9 achados, bastante complexos. Eu vou tentar resumir o voto. O primeiro deles diz respeito à avaliação do controle interno. E nesse ponto não houve muita polêmica. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público entenderam que, diante das medidas saneadoras adotadas pelo município, o item pode ser convertido em ressalva e eu acompanho esse posicionamento. O achado segundo, de número 2, diz respeito à extemporaneidade na apresentação das informações no sistema SIM-AM e SIM-AP. Para tanto, foram chamadas a senhora Alzira Chuk Lopacinski, chefe do Departamento de Pessoal, e a contadora, a senhora Vilma Joseli Veronese, que prestaram esclarecimento. Basicamente, os esclarecimentos dizem respeito à falta de estrutura do município, ao fato de se tratar, na época do primeiro ano da gestão. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade do item, mas entende que deve ser aplicada a multa. O Ministério Público, diversamente, entende que deve ser mantida a ressalva, convertida a irregularidade em ressalva, com aplicação de multa. Eu, na verdade, concordo com o Ministério Público com relação à conversão em ressalva, uma vez que o item não foi de todo regularizado, na época que efetivamente ocorreram esses atrasos. Entretanto, eu deixo de aplicar a multa, porque eu entendo que, em primeiro lugar, houve efetivamente a falta de estrutura, na época, as dificuldades do primeiro mandato, que foram comprovadas. Os atrasos não foram significativos, o maior deles foi de 2 meses, quer dizer, não é uma coisa absurda. As informações foram prestadas e foram tomadas medidas corretivas. Então, aceitas as justificativas e adotadas as medidas corretivas, eu entendo que não é necessária a aplicação da multa. Então, eu concordo em parte com o Ministério Público com a conversão em ressalva, divirjo integralmente da ADCM.
O achado número 3 diz respeito à divergência em informações entre a data da publicação declarada no SINAEM e a data do jornal em que ocorreu a publicação. Na verdade, senhor presidente, para simplificar, tratou-se de uma falha no jornal responsável pela publicação desses atos, que realmente acabou extrapolando o prazo legal para a publicação. Eu adoto a solução pela conversão em ressalva, proposta tanto pelo DCM e pelo Ministério Público, sem a aplicação de multa. Achado número 4, disponibilidades bancárias, ausência de conciliação e informações encaminhadas por meio do SINAEM sem suporte documental. No decorrer da instrução, essas informações todas foram trazidas aos autos, foi verificado que erros ocorreram, mas que, a exemplo de um item anterior, foram tomadas medidas saneadoras. E eu proponho, então, nesse mesmo caso, a conversão em ressalva sem a aplicação de multa. O achado número 5 foram adiantamentos para viagem e pequenas despesas, que foram objeto, no curso da instrução, da devolução por parte dos agentes públicos indicados. A DCM opina pela regularidade desse item. Eu, nesse caso, também vou acompanhar o Ministério Público, entendendo que o caso é de ressalva, uma vez que houve irregularidade que somente foi sanada mediante o procedimento fiscalizatório. Então, eu acompanho o Ministério Público também nesse ponto. Achado número 6, e aí começam os achados mais complicados. Trata de empenhos a posteriori, requisição de compra e requisição de empenhos efetuados após o empenho da despesa, inconsistência na descrição da despesa, despesas erroneamente empenhadas na totalidade da fonte 303 Saúde e despesas empenhadas na totalidade da fonte 102 e 103 Fundeb e transferências constitucionais Fundef. Resumindo, senhor presidente, existem aqui algumas falhas de natureza meramente formal, que tanto o Ministério Público como a DCM opinam pela conversão em ressalva. Entretanto, um item particularmente chama a atenção, que algumas das despesas empenhadas, tanto para a saúde como a educação, foram empenhadas com a fonte errada. Isso causou, inclusive, uma distorção no índice de saúde e de educação desse mesmo município, na prestação de contas do Poder Executivo. Basicamente, foram empenhadas como serviço de saúde e educação, serviços de informática e gastos em combustíveis que não poderiam ter sido empenhados dessa forma. A DCM acrescenta, aliás, que com relação ao índice de saúde, não houve interferência, mesmo excluindo-se essas despesas, o município ainda assim teria cumprido a meta constitucional de 15%, entretanto, com relação à educação, não tivessem sido computados esses itens, o valor, a despesa com a educação não teria atingido o índice constitucional. Só que nesse ínterim, essa Câmara, infelizmente, tinha aprovado a emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, inclusive entendendo como atingido esse índice constitucional. Então, resumindo, por conta de um procedimento fiscalizatório da DCM, verificou-se que a forma com que o município apresentou para o tribunal a apuração do índice da educação estava equivocada. Então, eu entendo que, na verdade, essa é uma falha grave, que poderia, inclusive, ter alterado o julgamento da prestação de contas municipais, prestações essas, inclusive, que foi noticiado pela Câmara de Vereadores, que já foram aprovadas por 6-3 pelos vereadores. Então, nesse caso aqui, me parece que a irregularidade deve persistir, inclusive com a aplicação de multa contra o prefeito, haja vista que ele, sabendo desse procedimento investigatório da DCM, não tomou as providências para regularizar e apresentar o índice correto para o Tribunal de Contas. A ilustre procuradora, a doutora Juliane, sugere uma determinação para que passem constadas as prestações de contas municipais, das instruções da DCM, essa indicação dos procedimentos fiscalizatórios. Eu lembro do meu voto que essa justamente foi uma deliberação que já foi aprovada aqui na Câmara, inclusive com a emissão de um ofício para a presidência. Então, nesse caso aqui desse achado número 6, resumindo, a proposta é pela irregularidade do item, com aplicação de multa ao gestor, o prefeito à época, e fica prejudicado o atendimento da proposta da ilustre procuradora em virtude do ofício que já foi encaminhado à presidência. Achado número 7 diz respeito a licitações visando a contratação de empresas para transporte escolar. Foram licitados os serviços e firmados os contratos com 2 empresas. E esses contratos foram prorrogados sucessivamente por 12 meses até o período de 60 meses.
A DCM ainda aponta o grau de parentesco existente entre representantes legais das empresas, o senhor Humberto Joaquim Malojo, da empresa Pilatitur, e o senhor André Armando Malojo, da empresa Irmãos Malojo. Então, haveria, no entender da DCM e do Ministério Público, duas irregularidades, uma pela prorrogação indevida e outra pelo parentesco entre os representantes legais das duas empresas. Eu acolho, senhor presidente, a primeira irregularidade, uma vez que, efetivamente, eu verifiquei que essas prorrogações ocorreram, ainda que fosse possível que tivesse ocorrido essas prorrogações, não havia previsão contratual para tanto, ou seja, ainda que a lei, em tese, permita que o transporte escolar seja prorrogado por até 60 meses, essa previsão tem que constar do contrato, e não constou, na verdade constou o contrário, que o prazo de vigência era de 12 meses, prorrogado apenas por mais 12. Então, não seria lícita essa prorrogação. E, além disso, foi verificado que essa prorrogação não tratou apenas da prorrogação de prazo, mas sim do aumento do objeto, do percurso, do itinerário a ser feito por cada uma das empresas nesses contratos. Então, me parece que está caracterizada essa irregularidade. A outra irregularidade, entretanto, eu descarto, senhor presidente. Na verdade, o que foi feito foi uma tomada de preços e, nessa tomada de preços, foram 2 procedimentos licitatórios, 2 empresas participaram. Evidentemente, como foi constatado, um parentesco entre o representante legal de uma empresa e de outra, mas isso, no meu entender, não caracteriza por si só burla ao procedimento licitatório. Eu trago, inclusive, no meu voto uma jurisprudência do TCU, em que aponta que esse parentesco poderia ser um impedimento, um óbice à contratação, quando se tratasse de um convite, em que aí sim são dirigidas, deve haver 3 propostas e essa matéria seria analisada. Então, eu afasto essa irregularidade, entendendo que não caracteriza por si burla à lei. Então, resumidamente, senhor presidente, com relação a esse achado número 7, eu mantenho a irregularidade, em virtude da prorrogação ter sido feita de forma contrária à lei de licitações, e proponho também a aplicação da multa contra o gestor à época. O achado número 8 diz respeito à contratação de empresa para fornecimento de óleo diesel. E, nesse ponto, diferente do item anterior, o presidente da Comissão Permanente de Licitação, o senhor Edson Paulo Klemba, era filho dos sócios da empresa que ganhou a licitação, Alto Posto Padroeira. Nesse caso, me parece evidente a burla à lei de licitações, evidentemente, inclusive foram constatados não apenas esse fato por si do parentesco, mas como agravante, a DCM refere a montagem de processos licitatórios, né? Então, houve, na verdade, a adjudicação em data anterior ao próprio processo licitatório, que por si só, me parece, comprova essa montagem do processo. Ainda com a agravante de que no município havia 3 postos de combustível. Então, esse posto de parênteses, em primeiro grau, do presidente da comunicação, da Comissão Permanente de Licitação, não era o único posto que poderia ter sido contratado. O Ministério Público faz um comentário a respeito da possibilidade de que, tendo sido constatado que havia um tanque com capacidade de 10 mil litros no município, não seria nem necessária a licitação. Me parece que essa matéria foge ao escopo de análise, entraria em aspectos da forma de distribuição de combustível, da legislação pertinente, da logística, enfim, e eu afasto, então, essa outra irregularidade sugerida pelo Ministério Público. Por último, senhor presidente, achado número 9, são contratação de empresas para fornecimento de peças para manutenção de veículos. Resumindo, eu acolho as manifestações uniformes da DCM e do Ministério Público que constataram efetivamente montagem de processos licitatórios. Na verdade, foram 4 procedimentos em que a adjudicação foi anterior à própria abertura dos editais e, inclusive, um caso em que os contratos teriam sido assinados na mesma data da abertura da licitação. Então, isso, corroborado por outros indícios aqui, leva a crer que, efetivamente, o processo licitatório não foi legal.
Resumindo, então, senhor presidente, partindo agora para as conclusões, o voto é pela conversão em ressalva dos achados de 1 a 5 e pela procedência da presente tomada de contas, julgando-se irregulares as contas de responsabilidade do senhor prefeito municipal Vicente Solda, em virtude dos achados 6, 7, 8 e 9. Eu indico no meu voto as imputações de multas ao prefeito, a infração à lei do artigo 87, inciso 4, letra G, da lei de licitações, por 8 vezes. Ainda a inclusão do nome do gestor na lista dos agentes públicos com contas julgadas irregulares e remessa de cópia ao Ministério Público Estadual com base no artigo 248, parágrafo 6º. Apenas esclarecendo, senhor presidente, que nesse caso aqui a remessa ao Ministério Público é em virtude da possível configuração de ato de improbidade administrativo e essa medida, nesse caso específico, é obrigatória em virtude de previsão expressa do nosso regimento interno. Então, resumindo, senhor presidente, esse é o voto. Está em discussão. Apenas uma dúvida, excelência. Vossa Excelência está desaprovando também pela aquisição de combustível em posto de gasolina de um parente do presidente da comissão de licitação. Na verdade, esse é um dos motivos, que era pai e filho. A empresa vencedora da licitação tinha como sócios o pai e o filho do presidente da comissão de licitação. E os preços são diferentes dos outros dois postos que Vossa Excelência levantou. Na verdade, nem houve proposta de outros postos. Nem houve. E só mais uma questão, Excelência. O presidente da comissão de licitação não teve nenhuma penalidade, apenas o gestor que de repente desconhecia até o procedimento. Na verdade, ele foi o presidente da comissão de licitação não foi chamado ao processo. Foi chamado o gestor como, enfim, o responsável pelo pagamento, quem homologou, quem assinou a adjudicação do objeto à empresa dos parentes em primeiro grau do presidente da comissão de licitação. Continua em discussão. Está aprovado. Dando continuidade, senhor presidente, eu tenho um processo aqui de aposentadoria 21.802.12. É uma aposentadoria em que, a exemplo de vários outros, a proposta é pela legalidade do registro do ato, com a recomendação de que o valor do subsídio seja publicado no ato concessivo do benefício. Está aprovado. Por último, senhor presidente, a aposentadoria 544.655.12 é uma aposentadoria em que a diretoria jurídica opina pela negativa de registro em virtude da ausência de indicação e publicação de valor dos proventos. O Ministério Público opina pela legalidade de registro com a recomendação. Eu vou acompanhar o Ministério Público, essa matéria já foi diversas vezes discutida aqui nesta Câmara. Eu entendo que trata-se de uma irregularidade que pode ser tida como de natureza formal, prevista no próprio artigo 16, parágrafo 1º da nossa Instrução Normativa 69, e que, portanto, não justifica por si só a negativa de registro. Então, o voto é pelo registro com a recomendação. Está em discussão pelo registro. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito o adiamento na forma regimental do processo que me foi devolvido pelo conselheiro Hermes, 159.885/07. A pauta está atendida porque é o único que está na pauta. Então está adiado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo o relato da pauta que me foi distribuída. Prestação de contas de transferência 248.486.10, Movimento para a Libertação de Vidas de Cascavel. Transferência nos exercícios de 2009 a 2011. Esse que Vossa Excelência, conselheiro Brandão, relatou, só para evitar que nós falemos no mesmo ano, não é? Não tem nada com 2009 nem até 2011.
Esse é 2009, 2011, e são 34.297, o de Vossa Excelência era 60.000 e... Secretaria? Da Família? Este é da Estado da Família e Desenvolvimento Social. São diferentes, doutor Durval, essas secretarias? Mudou o nome da secretaria. Então é a mesma secretaria, não é? Só mudou o nome. Porque neste, a proposta que nós temos também é no mesmo sentido do conselheiro Hermas Brandão, pela irregularidade, aliás, é a DAT e o Ministério Público que são pela irregularidade. Eu apenas, em virtude de não haver manifestação nesse sentido, e me parece que existem as notas fiscais, eu sou apenas pela devolução de um saldo inexpressivo de R$ 106,92, devidamente corrigido este valor a partir de 15 de abril de 2011, e pela aplicação da multa, este é outro gestor, Marinho Rodrigues da Silva, no valor de R$ 654,23, conforme o 87.3F da Lei 113/2005, em face da não apresentação total da prestação de contas complementar. Outra multa de R$ 130,85, por não encaminhar a documentação no prazo fixado, e também pela inclusão do nome do gestor Marinho Rodrigues da Silva como responsável por contas irregulares. Então, a proposta é conforme DAT, Ministério Público, pela irregularidade. Em discussão, está aprovado. O 444.374.10, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Engenheiro Beltrão, o convênio vigente de 2007 a 2009, programa para contraturno intersetorial de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco. Contraturno intersetorial é bom. A DAT é pela irregularidade, constata também atraso de 129 dias, o Ministério Público é pela irregularidade e o relator também é pela irregularidade, com inscrição da senhora Sheila de Azevedo Lima no cadastro de responsáveis com contas irregulares, devolução integral dos valores de R$ 8.500, devidamente corrigidos, e também multa à gestora da entidade, senhora Sheila de Azevedo Lima. Não é Sheila mesmo, não é Sheila, não. Em face do atraso de 129 dias para protocolar a documentação, também multa. Eu tenho uma certa resistência de devolução de valores quando se trata deste caso, mas a prestação de contas está totalmente irregular. Está em discussão, está aprovado. O 262.196.12, município de Ouro Verde do Oeste, transferência voluntária para estruturar o Conselho Tutelar. A DAT, pela regularidade com ressalva, em razão do recolhimento dos rendimentos de aplicação financeira após a vigência do convênio, no valor de R$ 652,89. O Ministério Público também acompanhou a diretoria e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O 281.049.00, aposentadoria por tempo de contribuição de Maria Aparecida Proença, diretoria jurídica pela legalidade e registro do ato, o Ministério Público também pela legalidade e registro, porém sugere a aplicação da multa no valor de R$ 654,23 ao gestor do Paraná Previdência. A proposta do relator,
pela legalidade e registro da aposentadoria. No entanto, a devolução dos autos a este tribunal após 10 anos da solicitação da diligência, infelizmente não pode ser alcançada pela cominação de multa ao gestor previdenciário de 2001, já que a nossa lei é de 2005. Então está em discussão, está aprovado. O protocolo 167 e 838-11, prestação de contas do Fundo Previdenciário do município de Telêmaco Borba, 2010. DCM pela regularidade, aplicação da multa em virtude do atraso de 50 dias. Ministério Público também pela regularidade e aplicação da multa. E esta é a proposta do relator, multa de R$ 654,23, conforme o artigo 87.3b da Lei Orgânica deste Tribunal. Em discussão, aprovado. O 478-08-12, Câmara Municipal de Sulina, 2011. DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está aprovada. O 141-780-12, município de Cambará, contas de 2011. DCM pela regularidade das contas. O Ministério Público também é pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Cambará, 2011. E o relator também é pela regularidade. Está em discussão, aprovado. 178.659-12, Câmara Municipal de Venceslau-Brás, 2011. A DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 193, 127-12, Fundo de Previdência dos Servidores de Venceslau-Brás, 2011. DCM pela regularidade com ressalva. E o Ministério Público também pela regularidade com ressalva. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 200.786-12, Câmara Municipal de Rio Bom, 2011. DCM e Ministério Público são pela regularidade e o relator acompanha. Em discussão, aprovado. 265.683-12, Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Este deve ser retirado de pauta e ir para o Pleno. Está retirado. E o protocolo 140.902-12, Instituto de Previdência do município de Cascavel, exercício de 2011, DCM pela regularidade com ressalvas, porque houve atraso de 1 dia. O Ministério Público não se opôs à conclusão da DCM e a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovada. A palavra está livre. Senhor presidente. Conselheiro Hermas Brandão. Uma falha nossa, nós esquecemos de devolver a Vossa Excelência, e o prazo está se esgotando, o protocolado 11.26.15/12, Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí. O povo de Ariranha agradece a Vossa Excelência e relatarei na próxima sessão. A palavra está livre. E a próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 28 de novembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.